pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje estou aqui com uma sobrevivente de um narcisista maligno. Surreal essa história, gente. Ontem eu gravei um testemunho no canal que é dela e eu a convidei para vir aqui para fazer, né, essa gravação junto comigo, para deixar esse vídeo registrado no canal, porque eu sei que esse nível mais sádico, né, envolvendo drogas e, enfim, tortura psicológica, é algo assim muito mais para psicopatia. E graças a Deus ela está liberta disso, desse mal, mas ela vai deixar registrado aqui um pouquinho de tudo que ele fazia com ela, para honra e glória do Senhor. Né? Então, seja bem-vinda. Eu vou chamá-la de sobrevivente, tá? E eu começo perguntando como foi que vocês se conheceram. Foi um casamento de 5 anos, correto? Começa aí contando para a gente como é que foi que começou tudo isso daí, por favor. E obrigada por aceitar o convite. Ó, antes de começar, eu gosto de falar o que acontece de trás dos bastidores, né? Para o relato já foi uma coisa, né? Lembra? O relato ela mandou, eu não recebi. Quem assistiu já sabe do que eu estou falando. E hoje, gente, a gente entrou aqui, olha só, faz 1 hora que a gente está tentando gravar esse vídeo. Eu mandei o link para ela, ela não recebeu. Aí eu mandei de novo, ela já vai confirmar isso daí. Mandei de novo, aí ela conseguiu entrar. Aí foi colocando, né, a câmera para tampar, para não aparecer o rosto dela. De repente caiu a ligação. Quando ela tentou voltar, não conseguia mais entrar. Aí tentou mais 5 vezes, 6 vezes. Eu falei, quer saber? Vou mandar outro link. Mandei outro link, a mesma coisa. Eu falei, olha, já estava quase desistindo para gravar em outro dia. E eu já tinha orado aqui, e ela, eu creio que também já estava em oração. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte: eu vou sair, vou entrar de novo, e você dá um reset no seu celular, desliga ele por completo e entra de novo. E, para honra e glória do Senhor, quando eu entrei aqui, ela estava aqui. Então, estamos aqui para esse propósito, com esse propósito, e eu tenho certeza que Deus vai usar a vida dela para levar cura, libertação. Vocês vão entender que é algo assim que eu nunca ouvi até hoje, nesse nível. Mas vamos lá, seja bem-vinda e conta para a gente como é que começou tudo isso daí, por favor. Boa tarde, tudo bem? Nossa, não foi fácil, não, né? Nós gravar o relato, eu te mandar nunca dava certo, e hoje, então, para fazer a live, mas graças a Deus, o sangue de Jesus tem muito poder, o nome de Jesus é muito poderoso, né? Depois que meu coração falou que bate o joelho no chão, e eu bati, orei, e sempre repreendendo, em nome de Jesus vai dar certo, glória a Deus, deu certo, conseguimos, depois de muitas tentativas, tanto no relato escrito como para fazer essa live, né? Então, a gente se conheceu em 2017, né? Eu morava em um outro estado e ele em outro, e a gente tinha amigos em comuns. Eu tenho amigos que são pastores, eu tinha essa amiga filha de pastor que ela tinha um grupo evangélico, né? E nesse grupo tinha pessoas de 30 a 60 anos, pessoas solteiras que têm filhos, divorciados, que procuram um novo relacionamento. E eu tinha 2 filhos, 37 anos na época, entrei no grupo, né? Todo mundo falava, você tem que se casar novamente, ter uma família e tal. E essa minha amiga filha de pastor me colocou no grupo. Desse grupo saiu mais de 10 casamentos. Todos já separaram e eu ainda não, né? Eu e ele, na época, a gente não tinha separado. Mas ninguém sabia o que eu passava, né? Então a gente se conheceu pela rede social, pelo WhatsApp, um grupo de solteiros evangélicos. E eu mandava mensagem no grupo e ele me chamou no PV para conversar, né, no particular. A gente conversava, ele mandava mensagem todos os dias, mandava versículo bíblico todos os dias para mim e para todos os contatos do celular dele, versículo bíblico, sabe? O dia que ele não mandava, as pessoas ficavam loucas, me ligavam, o que aconteceu que o irmão não me mandou o versículo bíblico? Então ele usava essa técnica aí que todo mundo amava, sabe? E aí a gente foi namorando, né? Ele foi 4 vezes na minha cidade, no outro estado, para me conhecer. A primeira vez eu não fiquei receosa, porque eu tinha filho pequeno, eu sempre respeitei meus filhos, né? E eu não conhecia ele, como que eu ia deixar um homem vir me conhecer e ficar na minha casa? Aí eu falei assim, olha, você vai ficar no hotel. Ele falou, não, eu vou com o meu pastor.
Aí eu falei, ah, não, esse é presente de Deus mesmo, né? Porque eu não ia aceitar ele para minha casa e a gente ia ficar, né? Tá, aí ele foi com o pastor dele, a primeira ida dele para me conhecer pessoalmente foi. Achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Pensa num homem bonito, sedutor, cativante, alegre, agradável, sabe? Gesticulava muito bem, conversava muito bem, orava, fazia cada oração, que era a coisa mais linda. Falava os versículos da Bíblia tudo de cor na cabeça. Então, assim, eu fiquei impressionada, né? Falei, esse é de Deus, é presente de Deus para minha vida. É um marido que eu preciso, que eu queria a vida inteira. Muito carinhoso, me enchia de presentes. Todas as vindas dele, ele trazia muito presente para mim, para meus filhos, sabe? Eu viajava para a praia com a minha filha, ele mandava dinheiro para mim gastar com a minha filha. Então ele fez todo um love bomb perfeito, sabe? Para mim era o homem era a minha alma gêmea, era o homem perfeito, o homem que eu procurava a vida inteira e eu não tinha encontrado. Tá, o tempo passou, né? A gente ficou se conhecendo, a gente se falava todos os dias, 8 meses de namoro. A gente conversava todos os dias, ele mandava mensagem o dia inteiro, perguntando como que eu estava, muito preocupado, muito carinhoso, muito amoroso, muito brincalhão. Ele era muito brincalhão. E aí, depois a gente aí, acho que com uns 2 meses já começou a falar em casamento, né? Que ele já viu isso em mim, que eu era meu sonho casar, né? Constituir minha família. Eu orava, passava as madrugadas orando, pedindo para Deus para mim casar, para Deus arrumar uma pessoa boa. Minha filha até orava também, sabe? E aí a gente ficou nesse propósito, namorando, se conhecendo, fazendo a corte. A gente nunca ficou antes do casamento. Essa parte aí foi que me conquistou total, porque eu falei, os homens, todos os crentes que eu conheço, eles querem, né, antes fazer o test drive, que eles falam, né? E aí eu falava, não, o meu ele vai esperar até o altar e vai me respeitar, não vai exigir isso de mim, e ele vai esperar, assim como eu espero, né? Eu quero namorar alguém, mesmo eu tendo filho, eu não quero namorar e ficar com todo mundo. Eu quero conhecer a pessoa e guardar isso para o casamento, né? Uma ocasião especial. Esse era o meu pensamento, né? E aí ele aceitou de boa. Eu falei, nossa, esse é de Deus mesmo, esse é crente de verdade. E aí eu fiquei apaixonada. Pensa numa mulher apaixonada, era eu. E aí tá, a última vez que ele foi, ele já pediu, já levou aliança, né? A gente já noivou. Minhas amigas todas reunimos, fizemos o chá lá para ganhar lingerie, chá de lingerie, né? E aí a gente fez e foi muita festa. Eu ganhei muitos presentes, muitos mimos. E aí ele foi para a gente casar. No dia do casamento já não deu certo, porque meus testemunhos, padrinho não foi, né? Aí adiou para outro dia. E aí eu falava, meu Deus, mas não. E aí ele debochava, ele postou até no Facebook, eu escapei da ratoeira. Aí o povo brincava, falava assim, ah, mas da ratoeira Santa de Jesus você não escapa. E aí eu falei, mas de amanhã você não escapa, amanhã você se casa, a gente vai se casar, né? E aí no outro dia uma amiga minha me ligou e falou, não, eu vou ser o padrinho, vou ser a testemunha de vocês no casamento lá no cartório, né? Que precisava de 2 testemunhas, os padrinhos. Aí minha amiga foi com o esposo dela e a gente casou no papel. Tá. Eu fiquei na minha cidade e ele foi para a cidade dele, porque ele tinha trabalho, né? E eu só fui morar com ele depois de uma semana de casado. Aí depois de uma semana eu arrumei tudo na minha cidade e fui de Malicuia, né? Morar na cidade dele. E a gente conversava muito. Ele era muito assim, muito agradável. Só que tudo era uma máscara, né? Aí depois que a gente casou no cartório, na minha cidade, na cidade dele a gente casou na igreja, né? E no dia do casamento da igreja, a gente casou na igreja e depois teve o jantar, né? Para receber os amigos deles, os meus, que veio alguns da minha cidade. E aí lá ele já tipo, ele já me deixou abandonada na noite do casamento, sabe? Eu fiquei sozinha numa mesa com meus 2 filhos pequenos. A gente jantou, comeu a sobremesa, bebeu.
E ele o tempo todo ao lado das amigas, dos padrinhos dele, tirando foto e conversando, sabe? E eu fiquei lá sozinha. Inclusive, teve uma amiga dele que viu e aí veio fazer companhia, conversar comigo, para mim não ficar tão desconfortável, né? Porque a gente acaba que você tá num lugar, numa cidade que você não conhece ninguém, no seu casamento, e você sozinha numa mesa, né? E o marido lá com os holofotes lá. Mas tá, passou batido. Já era uma bandeira vermelha, né? E eu não percebia. Tá, depois a gente foi pra lua de mel. Na lua de mel, ele já estava me traindo, né? Eu peguei, ele foi tomar banho, o celular ficou em cima da cama, e aí tocou, e aí eu peguei para olhar, e aí ele já estava marcando um encontro com a ex dele, da cidade dele, né? E eles iam se encontrar. Ela falou assim: Nossa, ele falou, eu estou aqui. Aí ela falou: Ah, então vamos nos encontrar? Ele, vamos sim. Só que aí eu vi, aí eu falei: Como você tá. Quem é essa mulher? Ah, é uma ex minha. Eu falei: Vem cá, mas você fica conversando com sua ex, marcando encontro, você vai ver ela, você não vai. A gente acabou de casar, como assim? Ele falou: Não, eu sou amiga de todas as minhas ex, é normal, a gente é amigo. Eu falei: Você não vai. Se você for, eu vou junto, né? E aí ele, tá, ficou. E aí não, a gente não foi. Tá, voltamos para casa, né? E começou a vida de casados. E não foi fácil, não, Cris. Eu te falei, né? Meu testemunho é bem forte. Eu falo que cada dia a gente vê umas histórias que só Jesus Cristo na causa. Ele falava: Ah, vai uma pessoa em casa, fulano de tal. Aí a pessoa ia, né? Eu recebia, entregava o que a pessoa queria. Aí quando ele chegava do trabalho, eu falava: Ah, amor, fulano veio aqui, seu amigo. Não, eu não falei que essa pessoa vinha aqui. Quem veio foi fulano. Eu falei: Então você tá ficando doido. Porque você falou que o Gustavo que vinha aqui. Ele falou: Não, quem veio foi o Marcos. Aí ele fazia isso direto, direto. A gente saía. Aí eu vou passar na casa de fulano de tal. Aí eu falava: Você já passou? Traz isso pra mim. Não, eu não falei que eu ia passar lá, eu vou passar em tal lugar. Eu falei: Não, você fala um trem e você fala que não falou. E ele falava muito: Seu problema é porque você tá ficando louca, você é muito esquecida. Aí teve eu e ele somos evangélicos, né? Ele prega a palavra, a igreja, o povo tudo ama ele. Só que ele só fica um ano em cada igreja, aí ele muda de outra igreja. E aí a gente fazia muito aqueles congressos para casais, não tem? A gente fez 3 em 5 anos de casado, né? E aí ele teve um que a gente foi, o último. O pastor falou assim, para você pegar um papel e escrever 3 qualidades da sua esposa. E eu escrevi 3 qualidades para ele, e ele escreveu para mim uma qualidade e o resto era tudo defeito. E eu sei que eu saí desse encontro abatida, porque ele falou que eu era cuidadora, que eu era chorona e que eu era esquecida. Eu falei: Gente, mas eu não sou. Ele que faz, ele que fala as coisas e fala que eu sou, e eu não ando chorando. Eu era super feliz, super dinâmica, alegre, sabe? Hoje eu fico. Espera um pouquinho. Ai, eu não me aguento, gente. Me desculpa, mas aqui é umas coisas tão absurdas. Gente, é para falar 3 elogios, 3 qualidades. A pessoa é incapaz de fazer isso. De propósito, provavelmente, isso foi exposto para os pastores e tudo, ou foi algo só para você ler? Foi exposto. Você tinha que ir lá na frente e ler o bilhetinho do seu esposo. E aí eu saí de lá muito triste, que eu falei: Nossa, eu faço esses congressos, eu vivia fazendo tudo para ser a esposa, a melhor esposa do mundo, a esposa virtuosa, né? Que eles falavam. Deixa eu te perguntar algumas coisinhas para eu não me perder durante o relato, coisas importantes que eu quero saber. Você falou que você teve um primeiro casamento. Não vamos aprofundar nisso, porque hoje a gente está aqui para falar de outra coisa, mas assim, só para eu entender. Por acaso, esse relacionamento que você teve, esse primeiro casamento, foi também com uma pessoa abusiva? Por que aconteceu o divórcio? Você chegou a casar também no papel tudo direitinho com ele? Não, Cris, o primeiro casamento a gente conviveu por 10 anos, que eu tive 2 filhos desse relacionamento, que é o pai dos meus filhos, mas também ele era abusivo também. Ele era bem bipolar e
a vida não era fácil, sabe? Ele me batia, ele me ameaçava, ele falava, eu vou te picar de faca, eu vou te sangrar igual sangrou uma galinha. Quando eu engravidei do meu filho mais velho, ele desmanchou uma cama e não deixou eu deitar na cama, porque ele falava que a cama era dele. Aí eu grávida, eu dormia no chão. Uma vez nós brigamos, ele chutou a minha barriga. Inclusive, eu penso que até meu filho também tem algum transtorno, porque ele, sim, ele desde que ele foi gerado, o pai não tinha amor, ele foi rejeitado, ele me humilhava, sabe? E aí eu separava dele, a gente separou umas 4 vezes e voltamos, né? Porque teve uma recaída nossa que eu engravidei da minha filha. E aí eu sempre voltava para ele. Só que ele era muito mal, sabe? Uma vez meu filho pequeno tava. Meu filho tinha 1 aninho, ele acordou de madrugada chorando, ele pegava ele, tacava ele dentro do chuveiro gelado. Meu filho arregalava o olho e ele sorria. Eu ia lá, pegava meu filho chorando, dava uma mamar para ele ficar calminho, trocava a roupa molhada. Inclusive, eu tenho até uma foto, meu filho com o olho regalado, ele dormindo, chorando, e o pai tacou ele no chuveiro gelado. Então, esse meu primeiro marido também, ele era muito ruim, e ele me ameaçava de morte, de me picar, de me sangrar. E eu ligava para a polícia, quando a polícia chegava, ele ia lavar a louça e limpar a casa, fingindo ser o melhor marido do mundo. Entende? Então, eu falo que ele também era um transtornado. A gente viveu 10 anos, eu separei, fiquei 4 anos cuidando dos meus filhos e trabalhando. Depois de 4 anos, eu conheci esse outro, né? Que é o que a gente está conversando. Meu pai do céu. E assim, só para a gente ter um pouquinho, porque assim, como foi, já existe uma codependência, né? Provavelmente já veio da sua infância. Fala um pouquinho da sua infância, da tua criação, seu pai, sua mãe. Existe uma codependência? Você já analisou isso? Existe, Cris. Depois que eu descobri, né, o transtorno e comecei a estudar psicologia, eu estudei sobre todos os transtornos e nas terapias que a gente faz, vem tudo da nossa construção, né? Porque minha mãe, ela nunca falou que me amava. Minha mãe, se eu desse uma notícia para ela feliz, ela nunca ficava feliz por mim, ela destruía a minha alegria, sabe? E meu pai era um narcisista. Minha mãe deu câncer, morreu nas garras do meu pai, ela não conseguiu se separar dele. E hoje eu reconheço que meu pai que é o narcisista, porque eu convivo com meu pai ainda, ele trata eu muito mal, minha filha. A gente faz tudo para ele só reclama que nada presta, ele fala que o amor não existe, que o amor ninguém ama ninguém, que filho não ama pai, que pai não ama filho. Ele fala isso para mim direto. Ele é uma pessoa mentirosa, ele me rouba aqui em casa. Ele compra as coisas, ele esconde lá no quintal, no mato, pra gente não comer. Ele é muito ruim, sabe? E aí, hoje eu penso que é por causa dessa codependência que eu tinha que eu atraio esses casamentos assim, porque eu queria que meu marido me amasse igual uma mãe e um pai, sabe? Eu fazia de tudo para agradar eles. Eu tinha domingo que eu queria ficar em casa, ver um filme, descansar. Não, eu tinha que fazer o que ele queria. Era tudo do jeito dele. E eu vivia a vida dele. Às vezes nas minhas férias eu queria viajar, eu não viajava, porque ele não podia. Aí eu fui anulando a minha vida. Eu não podia estudar, ou trabalhar. Ele falava, se eu estudasse, se eu fosse trabalhar, ele separava de mim. Porque ele queria sempre me controlar e me manipular. Incrível, meu pai do céu. Então você já teve um relacionamento, um casamento com um também provavelmente psicopata. Não é brinquedo, não, hein? Porque eu vejo um sadismo muito grande nos dois. Por que que você decidiu falar mais desse último, né? Do que é uma curiosidade minha agora, tá? Já que o outro também foi. O que que você vê de diferença entre um e o outro? Ou era praticamente o mesmo tipo de abuso? Quem você considera mais maligno entre esses dois? Então, eu costumo falar que eu não sei qual dos dois foi pior, mas eu sei, foi o segundo, porque o segundo ele fingia ser o melhor marido do mundo. E ele era oculto, maligno, religioso, né? Ele se escondia atrás da religião. E o segundo, ele tentou me matar, né? Envenenada. Ele matou 4 cães meus envenenados. Então, eu acho que o segundo. Ah, ele me deixou com dívidas. Ele fez eu comprar moto, carro para ele, sabe? E depois ele não dividiu nada comigo. O divórcio tá correndo, o divórcio tá pago. Ele não assina, ele fala que quer que divida o bem com ele, casa que tem, sabe? Então foi o segundo. Eu acho que o segundo ele fez um estrago maior em mim psicologicamente.
Interessante essa análise. E ele, esse segundo, né, o mais maligno e sádico, ele tinha vício, né, em crack. E o primeiro tinha vício também em alguma droga, bebida? O primeiro, ele bebia, mas eu acho que ele já usou droga na juventude dele, sabe? Porque eu conheci um primo e o primo relatou que ele já tinha usado, então ele era muito perturbado. Ele era daquele que ele, bem bipolar, uma hora ele estava muito feliz, aí quando estava em casa ele era agressivo, ignorante, não tinha amor. Mas na frente dos outros ele fingia ser um marido bom, sabe? Sim, isso dá para a gente depois fazer uma outra live também falando só especificamente desse outro casamento com quem você teve seus filhos. Agora, voltando ao esse último mais perverso que já teve na sua vida, ele foi casado antes, ele tem filhos, vocês não tiveram filhos juntos, né? Cris, eu nunca tive filho com ele, porque eu dei um problema no útero e eu não podia usar remédio, então ele operou, né, para me ajudar. Para ele foi uma prova de amor. Depois ele me passava na cara e me cobrava, sabe? E ele teve filhos, ele foi casado, a primeira esposa dele, os dois usavam droga e o bebê nasceu com problema, faleceu. Ele teve 3 relacionamentos com esposas, antes de mim, né? Eu fui a quarta. Só que as outras, eles não casaram, eles só moravam junto. Comigo foi, né? Casou no cartório e na religioso. E quantos filhos ele teve com essas outras mulheres? Com esse casamento, que foi casamento mesmo, um e faleceu por causa dos vícios. E teve algum outro filho, você sabe? Não, só esse filho mesmo que faleceu. Ok, outra coisa interessante que a gente conversando aqui antes né, da gravação, eu perguntei sobre a infância dele, né? Conta um pouquinho sobre isso, sobre a criação dele, o pai e a mãe, para a gente entender um pouquinho a história também. Então, Cris, o que eu sei dele, que ele me contou quando a gente se conheceu, que ele morou na rua quando era criança. É, o pai dele se suicidou na frente dele com 11 anos de idade. Ele achou o pai dele pendurado numa corda. E a mãe dele faleceu, porque a mãe dele bebia muito e ela deu problema no cérebro e faleceu na mesa de cirurgia. Então, eles são 4 irmãos, são 2 mulheres e 2 homens. Os 4 usou droga quando eles eram jovens. Mas hoje todos trabalham, se casaram, sabe? E ele tem alguns que são pastores, todos são religiosos. Mas a história dele é essa, é uma história muito triste. Ele foi criado um pouco pela avó, depois morou na rua. Ele sempre me falava: eu morei na rua, eu comi lixo. Ele era uma pessoa que não tinha muita higiene, sabe? Aí eu falava: nossa, mas é nojento, você não pode fazer assim. Não, mas eu comi lixo. Para quem comeu lixo na rua, para quem morou na rua, isso não é nada, sabe? Que triste, né? A diferença de idade de vocês ele é mais velho? Não precisa falar a idade, não. Só mais ou menos assim, ele é mais velho, bem mais velho, ou é próxima a idade de vocês? Não, é próximo. A gente tem três. Ele é mais novo que eu, 3 anos, né? Ok. E olha que eu achei muito interessante quando você fala sobre essa parte de estar na igreja mandando versículos bíblicos, gente, é surreal. E essa parte de ser muito brincalhão, nossa, eu tive vários desses relacionamentos com pessoas com esse transtorno, eles usam disso, né? Ser divertido, as pessoas gostam, quem não gosta de alguém divertido? A gente quer estar perto, né? E ele passa essa imagem de pessoa linda, maravilhosa, acima de qualquer suspeita. Você vê que são vários traços fortíssimos de psicopatia, por conta principalmente desse sadismo, dessa tortura psicológica, das ameaças, das agressões. No caso, mandava dinheiro para você, para ganhar, né, a tua confiança e tudo, como se fosse um bom provedor. Como que era a situação enquanto fora, né, assim, você falou que ele acabou destruindo quase tudo, porque ele acabou comprando drogas um dia, mais de 10 mil reais, mas no dia a dia ele tinha um emprego, ele mantinha um emprego, e não precisa falar exatamente o que ele fazia, se você achar melhor não, mas assim, ele era provedor ou você não trabalhava enquanto esteve com ele durante esses 5 anos? Não, Cris, eu não trabalhava porque ele não deixava. Ele me ameaçava. Se eu arrumasse, ele falava: você tem que cuidar da nossa família, do seu pai, dos seus filhos, de mim. Eu trabalho, eu mantenho você.
Só que ele não me dava nada, sabe? E aí eu comecei a trabalhar. Eu e minha filha, a gente juntava latinha, a gente fazia trufa. Depois eu comecei a vender cosmético para mim ter o meu dinheiro, para quando minha filha pedisse alguma coisa, eu não ter que pedir para ele, né? Porque acaba que quando a gente pede pro marido, às vezes é R$ 2 que você quer. O marido fala, pra que você quer? E eu achava isso muito ruim, porque eu quero, né? A gente precisa de dinheiro para os nossos mimos. Mulher gosta de um batom, um perfume, algo diferente, né? Um brinco, um relógio, um anel. Então eu sempre trabalhei, eu sempre fui independente, sabe? Aí teve uma época que ele trabalhava também, era muito trabalhador na época. Aliás, ele tinha dois empregos. Ele trabalhava num de carteira assinada, que ele entrava às 7 da manhã, saía às 5 da tarde, e quando ele chegava em casa, ele ia para outro emprego, ele era cortador de grama. Né? Como cortador de grama, limpar lote das pessoas, ele conseguia, né, entrar na casa das pessoas. Aí ele falava assim, nossa, eu vou cortar a grama na casa da mulher, chego lá, a mulher tá de fio dental, só de camiseta, vem pra cima de mim. Aí ele começava a triangular, sabe? E aí ele fazia amizade com as pessoas, com as mulheres da cidade toda. E aí ele nunca, quando eu chegava em casa, ele nunca tava. Ele chegava de um trabalho, tomava banho, se perfumava e ia pro outro. E eu achava estranho, que eu falava, nossa, ele não tem tempo para mim mais, né? Ele só trabalha e o dinheiro eu não via. Ele não queria trocar uma cama nova que eu queria trocar. Eu comprei o colchão, falei para ele comprar a cama, ele não queria comprar. O dinheiro dele eu não via e ele falava para mim que não tinha dinheiro. E aí eu fui começando a achar estranho. Eu falei, o cara tem dois empregos. Eu faço compra, ele paga o aluguel, a água e a luz, eu pagava a internet, né? E ele nunca tinha dinheiro. E aí eu achava que tem alguma coisa errada. O meu íntimo falava, tem algo errado, só que eu não sabia o que era. Até o dia que a bomba explodiu. Você sabia que ele usava droga? Você casou, não? Imagina um perfeito cristão. E me fala uma coisa, curiosidade minha, se você puder, né, revelar isso. Qual segmento que vocês seguiam? Qual igreja? Não precisa dizer, mas assim, era mais pentecostal, assembleiana, batista? Não, eu sigo a igreja cristã, adventista, e ele era de outra igreja, dessas tipo pentecostal, sabe? Que dá muita glória, tem muito reteté, sabe? Expulsa os demônios, ele era dessa. Sim, interessante. Mas aí você descobriu que ele usava drogas logo no início? Como é que foi isso? Você chegou a me falar que ele começou a usar droga nessa época que o pai se suicidou, que ele foi para as ruas, né? Ele já começou com 11 anos de idade, foi isso? A usar crack? Foi isso. Eu não sabia. Eu sabia, tipo assim, ele falou pra mim, olha, eu já usei droga na minha vida, eu já experimentei droga. Eu não sabia que ele tinha sido internado já 3 vezes antes de se casar comigo, e isso eu não sabia, sabe? E aí foi depois de 4 anos de casado que ele começou a faltar dinheiro em casa e ele tinha dois empregos e clamava que não tinha dinheiro. Tinha dia que eu pedi ele para me levar para a igreja, ele falava que não tinha dinheiro para abastecer, eu que abastecia. E aí eu fui achando muito estranho, né? Até o dia que ele pegou o carro, me pôs dentro, eu tava dormindo, ele falou, vamos ali comigo. Aí ele me levou na boca de fumo, quase tombou o carro comigo dentro, e bravo, e comprou droga, e começou a fumar na minha frente. Aí, depois que ele se revelou, ele pegava o carro todos os dias e ia pro meio do mato. Dormia lá pro meio do mato, ficava 5 dias sem aparecer em casa, eu procurando ele, meu pai, minha filha, e ele no mundão, no meio do mato, usando droga. Até o dia que ele vendeu a casa, o carro, a moto, fumou tudo. Num dia ele fumou R$ 10.000. Ele chegou ao ponto dele pegar o carro, que era o carro dos sonhos, que eu ajudei a comprar, a moto, e dava para os traficantes. O traficante ficava com o carro uma semana, viajava para onde queria. Não, ele dava o cartão dele com dinheiro da venda do carro para os traficantes gastavam o cartão. Eu puxei os extratos, você não tem ideia. Os traficantes usavam o cartão dele com dinheiro para fazer o que queria. Ele ficou louco, louco, louco. Que triste isso. E ele tentou te enlouquecer, né? Com todas aquelas coisas que ele fazia de gaslighting, falando que não falou, que era um nome, que era outra pessoa. É que ele queria que você ficasse louca, com tanto que ele afirmava isso, né? Que você era muito esquecida. Isso acontece muito, é algo muito importante da gente estar citando aqui nessa live. Você falou que nessa época, quando ele tinha essas coisas que largava o carro e tudo com os traficantes, ele te dopava em casa? Sim, Cris, tinha dia que eu chegava da quimioterapia, porque eu descobri isso tudo fazendo tratamento do câncer, né?
foi tudo ao mesmo tempo, sabe? Tem pessoas que eu conto a minha história e falam assim, eu acho que se eu fosse eu não tinha resistido, eu tinha morrido, eu me suicidado. E aí eu chegava da químio, eu ficava 2 dias sem conseguir levantar, eu não conseguia comer nada. Às vezes eu comia arroz branco com ovo. E quando eu troquei de químio, que eu usei químio branca, 15 branca e 6 vermelha. Quando eu passei para vermelha, eu não conseguia comer, até ovo se eu comesse, eu vomitava. Minha filha fazia comida, botava no pé da cama, eu não conseguia levantar para comer. E aí ele falava, toma esse remédio para dor de cabeça, e eu acreditava que era. Aí eu ficava 2 dias dopada. Não conseguia levantar, não conseguia abrir o olho. E ele no mundo, passeando, se divertindo, indo para a igreja, indo para os amigos, era assim. Meu Deus do céu, você é uma vencedora, viu? Olha, Deus sobre a tua vida, porque é inacreditável tudo isso. Meu pai do céu. Você fala um pouquinho mais de quando você descobriu que você estava com câncer, como é que foi a reação dele? Como é que foi? Ele te ajudava? Ele ia contigo? Eu lembro que você comentou que você chorava, as 15 quimioterapia, você chorava o tempo todo ali, era isso? Por quê? Porque eu digo, né? Lógico que a gente já sabe, mas assim, foi o mais forte foi porque você viu que ele não estava ali, que ele realmente. Eu queria entender um pouco melhor isso. Então, Cris, eu fiz 15 químio chorando, porque eu via lá onde faz na sala de químio, os esposos com as esposas, né? Segurando na mão, cuidando, sentada do lado, trazendo um suco, e eu sozinha. Eu tinha marido, meu marido falava que me amava todos os dias, e ele não estava do meu lado, né? E eu chorava porque a minha dor era muito grande, porque ele tinha acabado com tudo. Então eu chorava, eu não conseguia falar. Eu chorei 15 químio. Na última químio, os médicos falavam assim: por que você chora tanto? O que você tem? Eu não conseguia falar, eu só chorava. Aí na última químio eu consegui falar, contei minha vida todinha pro médico, pra enfermeira. Falei: olha, tem 6 meses que eu não durmo. Meu esposo usa droga dentro de casa, ele some, eu fico preocupada. E ele não deixa eu dormir, eu preciso dormir, eu tô pra ficar louca. Meus olhos estavam, eu parecia um zumbi, sabe? O estado que eu fiquei. Fazendo químio, não comia direito, fiquei magrinha, sem dormir, sem paz, ansiedade. Eu senti um medo quando ele chegava que começava a me dar dor no estômago, sabe? Então eu chorava por isso. Aí o médico teve compaixão, passou 3 remédios para mim dormir, e aí eu comecei a dormir. Mas aí eu me separei dele, né? Aí que eu comecei a me reerguer, sair da codependência, porque eu tinha codependência muito forte, eu não enxergava. Ele mentia, mentia na cara dura. Teve um episódio, um dia que eu liguei para ele, né? E quem atendeu foi uma mulher. Aí eu liguei de novo e falei assim: uai, mas eu liguei pra você, você tá com a mulher? Quem é essa pessoa? Eu disse: não, uai, você ligou errado, amor, você ligou o número errado. E, Cris, eu peguei o celular, olhei, o número não estava errado, era o número dele. Ou seja, ele estava me traindo e ele conseguiu me ludibriar e passou batido. Ele tinha um vislumbre, sabe? Ele fazia as coisas, ele era crítico, ele debochava de todo mundo, ele era sádico, ele criticava todo mundo. Depois ele falava, tô brincando, amor. Comigo também, tô brincando, amor. Você não tem senso de humor? Ele falava isso pra mim direto, sabe? Porque tudo eu falava, nossa, por que você é assim, hein? Uma vez a gente tinha uma amiga nossa que tava doente, aí a menina emagreceu muito. Aí ele falou, nossa, você tá parecendo a corcunda de Nostedrame pra menina. Ou a menina entrou em depressão. Eu falei pra ele, como que você tem coragem de fazer umas graças sem graça com a pessoa? A menina é adolescente, você fala isso, tadinha da menina. Aí ele, você não tem senso de humor. Tudo dele era piadinha, sabe? Aí ele criticava. E na igreja ele era assim também, exposto desse jeito? Ninguém percebia ou era tudo igual a ele ali também? Porque Deus me livre, gente, eu fico pensando. Ou ele fingia ser um anjo, porque pelo que você está falando, ele falava as coisas no dia lá do evento que você falou que ele falou para você, que só deu um elogio, os outros dois era, né, te criticando. Você falou lá na frente, quer dizer, ninguém percebia, ninguém nunca veio e te falou. Não, Cris, ele era assim com todo mundo. Ele era brincalhão com todo mundo, ele tinha liberdade com todo mundo. Se ele chegar aqui, ele faz amizade com você, conta piada, você sorri, você vai achar ele maravilhoso. Que ele é muito sedutor, cativante, ele se acha brilhante. Ele falava sempre assim: eu sou diferenciado. Essa frase era clichê dele.
Eu sou diferenciado, você sabe, né? Tipo, ele ficava nas clínicas internado, com uma semana ele já virava motorista do diretor da clínica. Ele falava, eu sou diferenciado, entendeu? Sim, ele tem um poder de seduzir, ele seduz qualquer pessoa. Ele observa você. Eu pegava ele me olhando, tipo, 5 minutos, me olhando fixo. Aí eu ficava sem graça, eu falava, o que você tem? O que você tá olhando? E ele com a cara de mal, ruim, me olhando no íntimo, assim, como se quisesse ver a minha alma. Ele mandava mensagens pra mim, tipo, emoji subliminar. Você sabe, né, o que é? A pessoa, cada emoji tem um significado. Eu estudei sobre isso e eu descobri que eu não sabia. Ele mandava emoji da sereia para mim, que significa magia, né? O ocultismo. Ele mandava o emoji do buraco, o buraco aberto e a pessoa caindo dentro. Ele mandava para mim. Ele mandava aquele emoji pensativo assim, ó, que tem um monte de coisinha assim, setinha na cabeça, que aquilo ali quem manda para você é porque é uma pessoa que é esquizofrênica. Ele mandava coração preto partido. Aí ele mandava foto de caixão todo dia pra mim. Falava, meu amor, tô chegando em casa, que saudade. Aí mandava foto do caixão, os coraçãozinhos, beijo. E eu não entendia. Tudo junto, né? Misturado. E hoje eu sei. Ai, mandava foto da caveira com o coraçãozinho palpitando. Até músicas com mensagem subliminar ele mandava pra mim. Ele postava foto dele com aquele hino que fala assim, de uma cantora. Ninguém sabe o que a gente fez, ninguém sabe o que a gente passou. Não tem um hino de uma cantora que fala assim? Tipo assim, ele se revela através do hino, que ninguém sabe o que ele fez, o que ele passou, sabe? Só que ali no fundo ele tá se revelando. E eu não percebia. Aí ele mandava pra mim, ele dizia que era a nossa música, aquela música do Trem Bala, parceiro. E aquela música, o significado dela é de morte, né? Quando eu ouço essa música, ativa um gatilho em mim. Eu já desligo, eu não quero nem ouvir, sabe? Porque ela fala de morte. Não é legal. E ele mandava pra mim. E você chegou a perguntar para ele, tipo assim, por que você, que é isso, né? Que coisa estranha, por que você me manda essa emoji de caixão? Por que você me manda esse hino que fala de morte? Você chegou ou você ainda não tinha entendido? Aí, depois disso, se você puder já emendar, para quando foi que você teve a revelação? Como é que foi essa revelação do transtorno? Que você falou, gente, eu estou lidando com um psicopata, um narcisista perverso. Cris, eu só descobri tudo depois de separada, você acredita? Pra mim isso é surreal, eu não acreditava. Eu só descobri depois de separada. Quando eu estava do lado dele, eu não sabia que isso era um transtorno. Eu não sabia. Ele falava pra mim assim, ó, depois que a gente separou, ele queria voltar, ele falava, eu sou doente, eu sou codependente de você. Falava isso pra mim direto. Eu sou doente, eu tô numa batalha espiritual. Ele falava isso pra mim direto, que ele tava na batalha espiritual. Eu falava, se você tá na batalha espiritual, pois aí que você tem que orar mais e fazer jejum, né? Só que ele não fazia. Ele saía da igreja, ele pregava, na hora que ele entrava dentro do carro, ele já ia cheirar. Aí eu falava, como que você consegue? Você prega e depois cheira esse vício escondido? Você se sente bem? Porque é pecado. Se você tá se escondendo, é porque é pecado. Ele só sorria, sabe? Ele cheirava cocaína também ou era só crack? Porque você falou que ele usava crack, né? Ele bebia também? Ele bebia vinho. O gatilho dele foi beber vinho. Ele bebeu um vinho, e aí do dia que ele bebeu o vinho, aí pronto, aí desencadeou. Ele usava crack e cocaína. Tudo. Fumava, cheirava, fazia o cigarro, né? Aí ele fumava, sumia e mandava mensagem: amor, tô doidão, amor, tô doidão. Ele tinha prazer em falar isso pra mim, que tava doidão. E ele nunca passou mal, nunca teve overdose, nunca chegou a ficar, tipo assim, deitado de você ter que chamar a ambulância para ele. Você falou que ele foi internado umas 5 vezes. Enquanto estava com você, ele foi internado também? Então, ele foi internado essas 5 vezes enquanto estava comigo, né? Uma vez ele foi por retenção, o pessoal buscou ele, levou. Ele ficou uma semana, a gente pagou. A retenção só para ir é quase R$ 3.000, né? 2.900 à vista. Aí depois eu paguei 3 meses adiantado, ele ficou uma semana, veio para casa. Voltou a usar droga de novo. Internou de novo pelo SUS. Ficou 15 dias, voltou para casa. Voltou a usar droga de novo. Foi para outra que uma amiga dele arrumou. Ficou
3 dias, voltou para casa. E nessa, ele ficava 1 semana, 15 dias e voltava para casa, já voltava fumando. E aí eu desisti, né? Foi quando eu separei. Falei, olha, eu vou embora. Peguei, aluguei um caminhão, botei meus trem dentro, meu pai, meus filhos, vazei e fui embora. Gente, surreal. Uma coisa que, para não ficar algo tão pesado, que a gente vai entrar numa parte agora que vai ser mais pesada, parte lá da cachoeira, as coisas que ele falava mais, coisas subliminares, isso é real, gente. Às vezes a gente acha que isso não existe, deixando claro que é um grau de sadismo onde já vai para uma psicopatia. Eu tive relacionamento com um que eu sempre falo nos meus vídeos que ele é sociopata. Ele não chega a ser um psicopata, mas ele tem vários traços de sociopatia e algumas coisas são parecidas com o que você citou. Ele sempre dizia, lembra que você comentou aqui falando do casamento que não deu certo e ele ficou, né, vou fugir disso, né, fugir da ratoeira, algo nesse sentido? O meu ex falava assim, só tem uma coisa melhor do que casar, é continuar solteiro. E várias vezes que eu ligava para ele, as amigas dele, que trabalhava com ele, atendiam o celular dele. Gente, aquilo me dava uns ciúmes. Que eu falava, gente, por que ele dá essa liberdade para as meninas ficarem atendendo o celular? Aí eu chamava ele, né? Ele vinha. Mas, tipo assim, passeando na rua de mobilete com elas na época, né? E sempre muito divertido. Nossa, ele tinha muitos amigos. Toda era balada, ele bebia, ele tinha vício na bebida. E ele se tornava agressivo quando ele bebia. Mas quando não estava bêbado, quando estava só eu e ele era, nossa, parecia que era a pessoa que realmente ele sem essa maldade, essa máscara, sabe? Em alguns momentos também, quando ele bebia, ele, de certa forma, ficava um pouco vulnerável, sabe? Falava umas coisas que eu via que era verdade, até de dores que ele tinha, medos que ele tinha. O seu, eu digo, está repreendido em nome de Jesus, mas esse aí, o último que você se relacionou, e você chegou a ver ele chorar alguma vez? Você chegou a ver algum sentimento ali? Sim, Cris. Quando eu comecei a ficar careca, meu cabelo caiu todo, né? Aí eu vi ele chorando. E por incrível que pareça, teve uma irmã da igreja dele, duas, que foi visitar eu, né? Eu fazendo químio, ela foi me visitar. E aí ela falou assim: olha, irmã, você tá doente porque seu casamento está em pecado. Ela revelou isso, Cris. Parece que ela sabia. E aí, quando ela foi embora, ele chorou. Ele falou assim: como que ela tem coragem de dizer que nosso casamento está em pecado? E estava, né? Porque ele me traía com homem, até com o pai de santo da cidade, com o pastor de outra igreja. Ele era homossexual também, sabe? E aí, nesse dia, eu vi ele chorando. Ele chorou. Só que eu não sei se era por causa de mim, né? É difícil porque a gente não funciona como eles, mas dizem, né, que em alguns momentos ali eles se permitem ver um pouco do que é e provavelmente ele viu que ele estava ali realmente destruindo, né, a sua vida. Mas Deus foi maior, né, para honra e glória dele. Eu creio que assim, eu não sei de todas as coisas, Deus é mais. Eu creio que ele estava em pecado, então isso teria que cair sobre a vida dele. No seu caso, o que aconteceu, eu entendo que foi algo que realmente veio por conta de todos os abusos, já desde a sua infância, algo que foi acumulando, 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 como você mesma falou, que foi o que te moveu a conseguir, a ter coragem, acordar e sair disso, por ver a falta de empatia, de companheirismo, né, com você. Então, cooperou para o seu bem, porque, como eu sempre digo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, muitos de nós que convivemos com essas pessoas acaba absorvendo toda essa negatividade, todo esse estresse que eles jogam em cima de nós, que faz parte deles, e a gente carrega esse peso, né? Porque eles projetam na gente e acabamos adoecendo muito por causa disso também. Mas aí Deus te cuidou, Deus te livrou, Deus te revelou, te libertou, né? E isso não tem preço, gente. É o nosso Deus, o nosso Todo-Poderoso, que ele não deixa seus filhos enganados e ele não desampara os seus filhos jamais. Não é fácil, ele disse que teríamos aflições, mas que ele venceu o mundo, então a gente não pode jamais desistir e perder a esperança. Conta um pouquinho dessa parte para gente, como foi essa revelação de Deus para você, você saiu, e aí como você descobriu, né, como que Deus... Comigo foi através de vídeos no YouTube, inclusive, né, numa situação que eu estava ali diante de um relacionamento abusivo, que eu falei, meu Deus, o que é isso? Pai, me ajuda. Eu já não via mais algo que eu pudesse fazer, saiu do controle, eu falei, Deus, só o Senhor.
E aí ele me mostrou sobre o narcisismo, me deu essa revelação na parte espiritual, que é o mais importante, porque aí a gente consegue ver de verdade a intenção no coração dessas pessoas, né? Só para fechar rapidinho, eu creio que nesse momento, se foi realmente genuíno, ele sentiu um pouco de remorso ali, por saber, né, o que estava acontecendo com você, que era a responsabilidade dele, por conta das dores dele, né, que você que acabou pagando o preço, mas Deus é mais. Amém. Deus é mais, Deus é tudo na minha vida. Nossa, eu comecei, eu sempre gosto de estar trabalhando e ouvindo vídeos, né, de pregação, hinos. Eu gosto de estar limpando a casa, lavando, fazendo comida e ouvindo o YouTube alguns hinos que eu gosto muito de louvores, alegra a casa, o ambiente, né, traz a presença dos anjos de Deus para perto da gente. Ao contrário de quando a gente ouve música do mundo, né, que aí chega Satanás e os demônios até rodopiam junto com você. A música é adoração. Então, se você ouve música de Deus, você traz Deus e os anjos do bem para perto de você. Se são música secular, já é o contrário, né? O que chega. E aí eu comecei a procurar lá homem sádico. E aí eu cheguei no seu canal. Eu descobri tudo por sua causa. Eu falo que a Cris Cole foi de Deus na minha vida. Foi Deus que colocou seu YouTube lá e eu consegui ver. E foi aí que eu comecei a ver os vídeos. E aí que eu descobri que eu convivia com um. Igual eu te falei, eu só descobri depois de separada, sabe? Quando eu tava com ele, eu não sabia. Eu fiz assim porque eu falo, várias pessoas vêm no canal e falam, eu entendo o que vocês falam, né? Que assim, Deus usou os meus vídeos, né, para fazer a vontade dele, mas eu não faço. Às vezes as pessoas falam, Cris, você salvou minha vida. Gente, eu não salvo. A honra e a glória é ao nosso Criador, é Ele. Eu sou só instrumento dele, né? E eu oro, então assim, quando vocês dão testemunho, é muito gratificante que eu vejo, Deus, obrigada, porque não é fácil, mas eu sempre pedi a Ele, usa a minha vida para levar cura e libertação para as pessoas que estão presas, né, diante dessa amarra espiritual na mente, levando doenças no físico, no psicológico. E aí Deus entra e faz isso. Então, assim, para mim isso não tem preço, é muito lindo. Eu fico muito feliz de ver que as pessoas conseguem sair e que através dos meus vídeos, né, isso acontece. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Obrigada, viu, por compartilhar. E outra coisa que eu ia te perguntar para você falar um pouquinho mais, mas termina de falar dessa parte da revelação, se você quiser e tiver mais algo a falar, mas eu queria perguntar para você sobre a parte da igreja, que você falou que ele ia praticamente toda noite na igreja e chegava meia-noite em casa, e depois você descobriu que parece que ele não ia todas as noites, né? Que ele estava era com mulher. Exatamente, Cris. Ele ia todo dia, ele se arrumava, ele era muito vaidoso, ele amava se olhar no espelho, ele passava babosa no rosto todo dia e no cabelo para ficar bonito com a pele lisinha. Eu sou vaidosa, eu gosto de usar um batom, às vezes um lápis, um rímel, um perfume. Mas ele era vaidoso fora do normal. Acho que mais que uma mulher, entende? Sim, agora eu lembrei de uma coisa, desculpa te interromper, mas para não fugir disso, você tinha comentado no começo, mas não deu detalhes, que ele não tinha higiene, que ele falava, eu vivi no lixo, eu comi lixo. Aí ficou meio assim, poxa, ele se cuidava tanto, passava, né, era com aparência, mas assim, no outro lado, o que é que ele fazia, que você falou que era meio que anti-higiênico? Ele gostava de andar sujo às vezes, sabe? Eu falava, você vai sair assim, toma banho, troca de roupa. Mas pra ficar comigo, não. Mas pra sair pra rua com os outros, aí ele se produzia, entende? E tipo assim, ele pegava uma comida e cortava em cima da pia suja. A pia cheia de sujeira, lavando. Eu falava, por que você não põe em riba de uma tábua de carne na mesa onde tá limpinho? Como que você vai... Ah, eu já comi comida do lixo, entendeu? Mas ele era higiênico com o corpo dele em certas ocasiões, entendeu? Ele amava se olhar no espelho e se pentear. Nossa, era muito vaidoso. Sim, e uma coisa muito interessante depois que a gente conversou, que eu fiquei buscando um título, eu falei, gente, esse cara tem casta de demônios, né? Que muitos têm, principalmente quando vai para a psicopatia. E esse negócio de comer coisa assim, de ser sujeira, porque são de demônios mesmo, essas coisas, né? Se a gente vai para o lado espiritual, tem alguns serial killers, né? Que eles. Gente, aquele outro lá que eu esqueci o nome dele, Demor,
acho que é isso, que teve até o seriado no Brasil, ele matava as pessoas, ficava com o corpo fedendo, os vizinhos reclamando, ninguém suportava o cheiro, e ele dentro do apartamento sentindo aquele cheiro e ele não se incomodava. Isso é demoníaco, né? Isso não é algo que um ser humano seria capaz de suportar. E uma coisa aqui que eu imprimi, inclusive, que eu acho importante a gente deixar aqui nesse vídeo, que muitas vezes a gente acha que isso não é coisa das trevas, fica meio chocado, demônio, diabo. Gente, a gente não pode fingir que isso não existe, não é para apavorar ninguém, mas é o conhecimento nos liberta, né? Porque o que mais o diabo quer é que as pessoas achem que ele não existe, que a pessoa não se informe. E eu peguei aqui alguns dos demônios que existem, né, nessas pessoas que se permitem. Dependendo das portas que vão abrindo para as trevas, eles vão entrando, fazendo a festa. E eu vi alguns que esse seu ex aí, eu percebi que ele tem. Aí você diz aí, ó. Vou falar alguns que eu coloquei aqui. Demônio de enfermidade. Eu já tive convívio com duas mulheres, tá? Que tinha esses demônios de enfermidade. Aí fala aqui, ó, atuação. Esse demônio coloca enfermidades nas pessoas em que ele possui, né? E muitas vezes também nas pessoas com quem convive com eles, que eu já vi isso acontecer. Outro, demônio da sensualidade, que é Pombagira, né? Jezabel. Demônio da área financeira. Quantas vezes eu já escutei, né, em atendimento pacientes, e eles mesmos sabem disso. Eu cheguei a atender um que eu tenho quase certeza que ele tem esse transtorno, e ele falava, porque ela falava para mim que a vida dela financeira estava travada por causa dele. Eles sabem. Então, sim, isso é real. Demônio de doenças venéreas. Olha isso, gente. Demônio da convulsão. Demônio do vício. Olha aí. De enfraquecimento mental. Demônio de suicídio, demônio do Vale dos Prazeres, aí tem os nomes que eu não vou ficar entrando aqui, né? Demônio do reumatismo, doença de gotas e corcunda, olha isso. Demônio da insônia, demônio da pornografia, que vem lá outras pombagira. Ele tinha todos esses. Lembra que eu te falei que eu pegava ele direto vendo pornografia, aí eu falava, isso é pecado, você tem que parar com isso, você é crente, você é pregador da palavra de Deus, você fica perdido em pornografia. Ele falava, até o pastor gosta, ele curte, ele manda vídeo, eu falei, eu não acredito. Aí ele se defendia dessa forma, sabe? Eu pegava ele direto com o celular olhando mulher, aquilo me destruía de uma forma. Todos os dias, quando eu acordava, eu não tinha nem coragem de levantar da cama. Eu queria ficar deitado o dia inteiro. Eu não tinha ânimo, eu não tinha, sabe, alegria. E teve algo que aconteceu. Ele viajou, acho que uns 2 meses para trabalhar na cidade próxima, que a empresa mandou, né? Alugava um hotel lá e levava os trabalhadores. E ele foi. Teve uma noite que eu fui dormir. E quando eu deitei, eu sempre oro antes de dormir, né? Peço para Deus dar uma boa noite de sono e a proteção dos anjos do Senhor, para Deus cuidar do meu corpo enquanto eu durmo, né? E aí eu deitei, me embrulhei e eu senti algo deitando atrás de mim, sabe? Como se fosse, eu até arrepio. Não era uma pessoa, você entende? Era como se, eu não sei, eu sei que eu sinto, eu lembro disso. Eu estava muito ruim e eu deitei e algo veio e se encostou em mim. E ele não estava em casa, sabe? Eu vejo vários testemunhos. Isso é importante você falar mesmo, porque eu tenho certeza que outras mulheres que já passaram por isso vão ver que não é coisa da cabeça, não, né? Aí outra, só terminando aqui os coisas ruins lá, ó. Demônio da imundícia, que é isso aí que você falou, né? Demônio da desistência, demônio de acidentes. Olha isso, gente. Demônio da cegueira espiritual, demônio das confusões no lar. E eles vão carregando toda essa casta aí. Demônio de violência sexual, demônio que faz sucumbir no pecado. Cris, sobre o demônio do acidente, ele era muito perturbado com essa questão. Teve uma época que ele mandava mensagem para mim e falava assim, eu vou me matar. Vai acontecer um acidente, vou aparecer morto, foi acidente na rodovia. Ele falava isso para mim direto. Eu não sei se era pressão psicológica
ou o demônio mesmo, né? Ah, ele me botava medo. Eu gostava muito de andar de moto. Ele falava: Olha, eu sonhei que você tinha batido, você estava esbagaçada. Não sai de casa, não. Quando você monta nessa moto, no meu trabalho, eu fico tão preocupado com você. Ele falava isso pra mim direto, pra eu não sair, pra eu ficar só em casa, isolada, né? Porque eu já era isolada das pessoas. Que ele falava que ninguém prestava, que todo mundo da igreja dava de cima dele, tudo mentira. Hoje eu pergunto para as pessoas para tirar a contraprova, fala: Nisso do céu, nunca, sempre respeitei ele e você. Então era tudo mentira. Mas aí eu pegava a moto, orava e falava: Senhor, vamos comigo, me protege do trânsito, me dê sabedoria do trânsito, e sumia. E ele odiava que ele chegava em casa, ele queria que eu estivesse sempre em casa, e eu sempre estava na rua, sabe? Isso é muito importante a gente deixar aqui também relatado. O medo é onde esses que são mais sádicos, é onde eles mais atuam. E, eu sonhei. Quem que tem como provar que é verdade esse sonho? E eles misturam o que significa aquele sonho, que é algo que você vai na internet vai fazer sentido, mas eles estão inventando, né? Só Deus mesmo sabe, mas ele revela para nós, a gente tem discernimento de espírito, e aí hoje, né, somos prudentes como as serpentes. Então, quando vem falar que sonhou alguma coisa, não trouxe paz, tudo, gente, que alguém vem falar, é orar e pedir confirmação de Deus, é entregar para Deus, e quando vem com esse tipo de coisa para pôr medo, para te paralisar, para você nunca mais pegar numa moto, num carro, seja lá o que for, que a pessoa está tentando, né, fazer você ali morrer de medo, a nossa fé tem que estar sempre acima dos medos. Deus é mais. E você fez a coisa perfeita, né? Senhor, vai comigo. O Senhor cuida de mim, me protege, me livra de todo mal e já te consagro esse dia, né? Protege minha ida e minha volta e vai na fé. Porque senão você, não só isso de te paralisar, de não andar mais de moto, mas e o pânico, e os ataques de pânico que começam a acontecer? A pessoa não consegue mais viver em paz, ansiosa o tempo inteiro. É isso que eles tentam implantar na vida das pessoas, porque eles querem mesmo que a pessoa não coma mais, que a pessoa fique realmente. Eu creio que esse momento que ele falava que ele ia se matar, era mais porque eu creio que eles pensam mesmo nisso, é que eles não fazem, sei lá, têm medo de ir para o inferno, sei lá, mas eles não têm alegria de viver. Eles vivem o inferno do acordar ao dormir, por isso que eles fazem o inferno na vida das pessoas com quem eles convivem, principalmente as pessoas mais próximas, que no caso era você, né? E assim, eu creio que Deus o tempo inteiro ali mostrando tudo, a proteção, quando você chegar na parte que ele tentou te envenenar, gente, não tem como a pessoa não ver que é Deus ali, ainda assim eles não se humilham diante dos pés do Senhor, sabe? Fala um pouco dessa hora da cachoeira que eu achei forte, né? Esse tipo de ameaça, né, que ele fazia para te deixar com medo também. Então, Cris, ele trabalhava muito o meu emocional e o meu psicológico, sabe? Com medos, com críticas, com deboches. A parte da cachoeira, a gente foi com o pessoal da igreja, né? No domingo, todo mundo foi, o pastor, os amigos. E aí a gente foi, levou fogão, fizemos um churrasco lá na cachoeira, todo mundo tomou banho. Depois ele amava tirar selfie lá para se amostrar, que ele ama fazer selfie até hoje. E aí ele pegou e me chamou, né? Foi numa parte bem alta, a cachoeira era 7 quedas. Lá embaixo era 7 metros em pedra lá embaixo. E ele falou: tá vendo essa cachoeira? Aqui, se a mulher traiu a gente traz aqui, a gente empurra ela daqui, ela morre, a gente fala que foi um acidente. E aí, hoje eu entendo que aquilo ali era uma ameaça explícita, porque ele me traía, então ele me ameaçava que se eu traísse ele me matava, sabe? Teve outro momento também que eu lembro que minha cunhada tinha separado, e aí eu falei pra ele: olha, se nós separar algum dia, você vai sair bem, você vai sair com a casa, eu com a casa, você fica com o carro e eu com a moto. Ele falou: não, eu taco fogo em tudo, não divido nada com você. E realmente ele fez isso, né? Ele fumou tudo, tacou fogo em tudo, fumou. Entendeu? E daí ficou sem casa? Vocês ficaram sem casa para morar? Ou ele ainda tinha casa? Não sobrou mais nada? Carro, moto, nada? Ele vendeu a casa, eu estava dentro dela morando. Ele vendeu para os traficantes, aí eu tive que sair, vender o carro, a moto. Vendeu, não, ele deu, né? A casa acho que valia uns 100 mil, ele deu por 20 mil. O carro valia uns 25 mil, ele deu por 11 mil.
Ele deu tudo a troco de droga, preço de banana, sabe? Nunca me ajudou a comprar um remédio, nunca me ligou perguntando se eu precisava de algum remédio. Inclusive, ele usava fotos minhas de cirurgia, eu toda feia, com um soro, fazendo cirurgia para arrancar dinheiro das pessoas, e as pessoas ajudavam. Só que eu nunca vi R$ 1 desse dinheiro, sabe? Ele usava tudo em droga. Gente, eles não têm um temor a Deus e o cara é enfiado dentro da igreja. Isso é surreal e eu tô muito feliz por você estar relatando isso aqui, porque é até difícil da gente acreditar, né? Mas isso é real. É real. É como que fazia? Eu não consigo entender uma pessoa que usa crack, cheira cocaína e bebe. Como é que ele trabalhava? Como é que ele sobrevivia durante o dia, gente? Como é que funciona isso? Era todo dia ou era só de vez em quando? Ou quando saía? Não, Cris, quando ele trabalhava, eu acho que ele usava controlado, né? Mas aí depois que ele perdeu o controle, porque depois que eu fiquei doente, aí eu acho que ele perdeu o controle, porque eu que estabilizava ele, entende? Se eu tava bem, ele tava bem, mesmo ele tentando me destruir ocultamente. Aí depois que eu fiquei mal, que eu fiz 15 químio, fiz cirurgia, eu fiquei tipo uns 6 meses fora de casa, aí ele perdeu o controle total, entendeu? Aí ele perdeu o emprego, os patrões dele, o chefe deu 3 chances para ele não ia trabalhar, ele preferia usar droga do que ir trabalhar. Aí ele perdeu o emprego, perdeu tudo. Quando perdeu o controle, aí perdeu tudo, vendeu tudo que a gente tinha. Eu fui morar numa casinha que mal cabia 3 pessoas na cozinha, só cabia na cozinha um fogão e geladeira. Apertadinha, mas eu sobrevivi lá. Deus me manteve, porque eu não tinha trabalho, eu não recebia nada do governo. Doente, sem marido. O marido só acabando tudo em droga. Pensa. Meu Deus do céu. E seus filhos morando com você nesse ambiente? Como que foi isso daí, gente? Quantos anos tinham seus filhos quando você casou com ele? Então, meu filho, eu mandei ele pro pai, ficou minha filha, né? Minha filha e meu pai. As épocas que eu ia pro hospital, meu pai ficava com a minha filha e ele. E eu falava pra minha filha que eu tinha medo dele fazer maldade pra ela, né? Porque em homem a gente não pode confiar. Ainda mais numa pessoa que usa droga. Aí eu falava pra minha filha, filha, vai dormir na casa de uma irmã que eu confio muito. Ela não ia pra cuidar do pai, do vô, o vô de cirurgia também. Mas eu pergunto para minha filha, ela fala que ele sempre respeitou. Graças a Deus ela foi guardada e protegida. Mas eu comecei também a desconfiar em sentido a isso. A gente foi almoçar na fazenda de uma amiga dele. Então, Cris, essa minha amiga me falou que ele estava olhando com olhar de desejo e malícia para minha filha, né? Aí eu fui ficando esperta, eu comecei a observar. Aí, quando eu comecei a observar, foi quando tudo explodiu, né? E aí ele já arrancou a máscara que estava usando droga. E aí foi quando eu tive a atitude que eu ia morrer. Se eu ficasse lá, eu ia morrer, sabe? Eu estava usando droga junto com ele lá também. E era uma pressão psicológica, era um medo terrível. Ele falava que os bandidos iam invadir a casa e eu lá passando mal, sozinha. E ele sumido no meio do mato, igual um bicho, no meio da escuridão. Não, e eu ligava e ele não atendia, e aí um dia eu joelhei ele lá no chão e gritei, urrei, gritei, chorei. Aí eu falei, Senhor, me tira daqui, porque eu não aguento mais essa vida, eu não mereço essa vida. Foi quando Deus me deu força que aí eu fiz o que eu te falei. Peguei, aluguei o caminhão e sumi. Vivi numa miséria acho que uns 6 meses, até eu ir me restabelecendo, me recuperando psicologicamente. Aí eu fui melhorando, né, do tratamento do câncer. Eu falava para minha filha, filha, o que que eu faço da minha vida? Minha filha tem 15 anos. Ela falava, mamãe, eu não sei. E aí eu orava dia e noite, né, para Deus me dar um rumo na minha vida, um porto seguro. Foi quando que aí eu tive força de mudar de cidade, troquei o número do telefone. Tô reconstruindo minha vida de novo. Nossa, que forte, gente. Agora só um pouquinho sobre o seu filho. Você comentou algo que me chamou a atenção, que eu acho muito importante a gente falar aqui, porque muitas mulheres acabam fazendo isso também, né? E eu vi que você falou, nossa, eu me arrependi tanto, né, de ter feito isso. Como é que ele fez isso? O seu filho, então, e sua filha e seu pai foram juntos. Aí, o que que ele fez? Porque, assim, a sua filha, ele não fez sua cabeça
para mandar para ele, mas o filho sim, né? A filha não, né, Cris? Porque ele já estava de olho nela para manipular eu e ela, para nós duas ficar na garra dele. Meu filho, ele odiava meu filho. Meu filho, ele não gostava. E isso eu conversei com a ex-namorada dele, e ela também falou que ele odiava o filho dela também. Ou seja, os meninos homens não gostam. E meu filho, ele não gostava dele. Ele não falava o porquê, mas ele não gostava, sabe? Porque eu acho que meu filho percebeu, né? Não sei. Eu sei que ele ameaçava meu filho, tipo assim, ele falava assim: vamos para a igreja? Se meu filho não quisesse ir, tava tudo bem. Eu deixava ele em casa, vendo TV, estudando, fazendo as coisinhas dele e ia para a igreja, né? Eu gosto que meus filhos vá para a igreja, mas se eles não querem, eu não vou obrigar, porque eu acho que não é por aí. Aí tá. Aí ele pegava e castigava meu filho, sem motivo. Ele deixava meu filho do lado de fora. Ele tirava o controle dele para ele não assistir televisão dentro de casa. Meu filho ficava como se ele não morasse ali, entendeu? E eu sofria por causa disso. Aí um dia ele falou assim: a batata dele tá assando. Ele falava isso direto para meu filho, que a batata dele tava assando. É uma ameaça, né? E aí ele castigava meu filho, e aí ele falou um dia que era para mim escolher, ou eu ou meu filho, ou ele ou meu filho. E aí, como meu filho tem um pai, ele nunca morou com pai, né? Com 14 anos de idade, eu falei, então, meu filho, vai. O casamento da mamãe não tá legal, você vai. Aí ele foi, né? Concordou e foi. Só que depois eu me arrependi de ter mandado meu filho pra lá, entendeu? Meu filho sofreu com o pai, com a madrasta. Ele sente raiva porque o pai dele pôs na cabeça dele que eu abandonei ele por causa de homem. Eu acho que a gente nunca deve escolher homem, tem que escolher os filhos, viu? Porque homem é complicado. É complicado. Fica a mensagem, né? E Deus com certeza já perdoou, né? Porque assim é difícil a gente falar quando a gente não passa por aquilo, mas quando a gente está ali dentro, gente, é surreal. Eles fazem você acreditar que é o melhor para eles. Você não faz consciente, com tanto que você falou, você só foi descobrir realmente com quem você estava lidando quando você saiu. E isso é muito comum de acontecer, porque enquanto você está ali, é como se você tivesse dentro de um mundo que é criado por eles ali, e você não consegue ver, porque é a amarra espiritual das trevas, entende? E aí, mas aí quando Deus entra, né? Quando Deus, olha, é difícil, mas Deus é maravilhoso, gente. Como você falou no seu relato ontem, eu lendo, achei tão lindo que diante de tudo, de todo sofrimento, você só tem gratidão a Deus, né, por tudo, porque Ele sempre guardou, cuidou, livrou do mal, diante de tudo que você passou, de todas as dores, né? Hoje você está aí liberta dessa, né, dessa coisa. Meu Pai do céu, não tenho nem palavras para falar. Ah, sim, Cris, eu quero falar, que eu te falei, né, que eu convivia com dois narcisistas, o pai e o marido. Eu descobri que meu pai pegava as minhas coisas, eu descobri que ele pegava as minhas coisas, que ele é acumulador compulsivo, para mim culpar meus filhos, bater nos meus filhos, brigar com meus filhos, sendo que ele que tinha pegado, você entende? Eu já cheguei até a pedir perdão para os meus filhos por causa disso, que a gente descobriu agora, esses tempos. Eu deixo algumas coisas que eu vendo produto de beleza. Então ele pega e esconde. E aí eu pergunto pros meninos, cadê minhas coisas? E os meninos falam, mamãe, eu juro, não fui eu. Eu já cheguei até a bater nos meninos às vezes, dar umas lapadinhas, né? Ou de castigo. E eles choravam e falavam, mãe, não era eu. Aí hoje eu descobri, era meu pai. Entendeu? E os dois se amavam de um tanto que você não tem ideia. Os dois se dão tão bem, porque os dois têm a mesma personalidade, Cris. E quando eu fui me separar, meu pai não queria ir comigo, queria ficar com ele. Você acredita? Devia ter deixado, viu? Eita, mas a codependência é uma coisa difícil, mas tudo bem, tudo tem seu tempo. Você já comentou aquele dia que a gente se encontrou lá no grupo, que você vai colocar ele no asilo, né? Só Deus na causa, ninguém merece, porque você sai de um. Imagina você vivendo numa casa junto com dois malignos, perversos, te fazendo. Só não enlouquece porque é Deus na sua vida. Antes eu pensava que minha mãe que era narcisista, mas hoje eu sei que é o meu pai, entendeu? Então eu sinto que ele maltratava ela, por isso que ela não gostava de ficar em casa, ela vivia mais viajando, porque viajando fora de casa ela estava feliz. E hoje eu descobri quem é meu pai de verdade, sabe? Ele fala que ele tem um coração preto, ou seja, coração preto é só coisa ruim, a pessoa que não tem amor, né?
E aí ele humilha minha filha e ele fala que nós não vale nada, que nós somos invejosas, só que é ele. Ele fala o que a gente é. O que ele joga pra gente, entende? E aí hoje eu tenho revelação de tudo, Cris. Mas antes eu não tinha. Antes eu sofria, sabe? Hoje eu uso o método pedra cinza com meu pai ou contato zero. Quando ele chega em casa, é ruim. Minha filha começa a adoecer, é complicado, sabe? O espiritual. Quando ele não tá, é tão bom, é uma paz, sabe? Às vezes eu falo pra minha filha, filha, não quero que você pense que eu maltrato seu avô, não. Só que eu ponho ele no lugar dele, entende? Às vezes eu sou arrogante pra pôr ele no lugar dele. Eu já falo, pode parar, que dentro da minha casa você não vai fazer isso, não. Eu já ponho limite. Porque se eu deixar. Aí minha filha já sabe também que eu converso muito com ela também já pegou a visão, sabe? Eu explico pra ela não passar o que eu passei na minha vida com essas pessoas. Eu já ensinei pra ela detectar, identificar. Então ela tem 15 anos, mas ela já é uma menina já bem amadurecida, porque ela passou comigo o tempo todo, sabe? Ela cuidou de mim quando eu fiz cirurgia. Ela ficou um mês comigo no hospital. Então, assim, ela é uma menina bem amadurecida. Eu tenho fé em Deus que minha filha não vai sofrer o que eu passei na minha vida, com relacionamento nenhum. Eu falo pra ela, filha, não deixa ninguém te manipular. Filha, não deixa ninguém te controlar. Mentiu pra você, se afasta. Te traiu, se afasta. Não aceite, porque se a gente aceitar, Cris, vai longe. Eles são cruéis. Verdade. Queria te perguntar outra coisa importante que você comentou no dia da live. Da live, eu digo, no dia do encontro que você participou, que todo horário, assim, à noite, você começa a lembrar, e tinha alguns medos, né, que te deixava um pouco perturbada, mesmo já não estando mais com ele. Já faz um ano e... Quanto tempo vocês já não estão mais juntos? 1 ano e 9 meses. E ainda Então, acontece. sim, Cris, é tipo assim, ele usava uma técnica comigo para ser inesquecível. Tipo, a minha vida inteira eu gosto de dormir de pijaminha, de camisola, sabe? Quando eu era casada com ele, não, ele queria que eu dormisse só de calcinha, pelada, praticamente, né? Tinha que dormir do jeito que ele queria. E ele tinha uma mania muito diferente. Toda mulher gosta de pôr um forro na cama e jogar um cobertor por cima para a cama ficar bonita, né? Bem apresentável. Ele não. Quando eu jogava a coberta por cima, ele fazia tirar. Ele não dormia em cima do forro da cama. Ele falava que não gostava. Eu achava aquilo muito esquisito, sabe? Ele dormia sem o... Como é que fala? Sem o lençol? Tinha que ser direto no colchão? Se botasse o cobertor, ele falava que tinha raiva, não gostava, que fazia alergia nele, mas é tudo mentira. Agora, se tivesse com forro de elástico, podia deixar. Agora, se botasse um forro cobrindo a cama para a cama ficar bonita, ele não aceitava. Tinha que tirar. Igual também com a parte de comida. Ele falava que odiava comer frango e carne moída. Ele falava que carne moída não é carne. E eu sempre fui de classe média, B e C, eu sempre comi, porque é barato e eu acho gostoso, né? Eu amo maia, eu amo bolinha, almôndega, meus filhos amam, eu faço molho. E fritinho, com bastante cebola, cheiro verde, pimentão, então eu fazia muito. Meu pai e meu filho amam, e é barato, né? E aí eu fazia, bem gostoso, e ele não comia. Só que, na casa dos outros, ele comia, enchia a pança dele. Se eu fizesse lá em casa, ele não comia. Ele falava que não gostava. E eu comecei a achar estranho também. Eu falei, como assim? A pessoa fala que não come estrogonofe, na casa da irmã falta morrer de comer. Come 3 vezes, aqui em casa eu faço, a criatura não come, fala que não gosta. Aí eu comecei a perceber que ele era falso, porque ele falava uma coisa e fazia ao contrário, não batia o que ele falava com o que ele fazia, entendeu? É incrível, gente, é incrível. Para você sentir assim como se você não fizesse uma comida boa, como se a sua comida não fosse boa, né? Para tentar te estressar. O tempo inteiro é estresse, é tentar causar algo para destruir sua autoestima e tudo mais. É triste. Outra coisa que eu anotei aqui, deixa eu ver. Na parte do sexo, você pode falar um pouquinho dessa parte? Como é que era? Porque muitos são aquela coisa que é todo dia, toda hora, e se você não consegue, aí ameaça de trocar e pegar outra na rua. Como que era? Ele funcionava normal?
Como é que era? Como é que era? Cris, ele era bem louco pro sexo, entendeu? Tipo, em 3 anos, não, em 4 anos, ele era todos os dias. E eu falava, eu nunca vi homem assim. Porque quando na lua de mel, posso ficar todo dia. Depois que fica um ano de casada, aí é 3 vezes na semana, 4, 2, né? Tem gente que é só uma. Eu tenho amigas que é só 2, 3, no máximo 4 vezes na semana. Ele era todo santo dia. Todo santo dia. Mesmo se eu não quisesse, eu era obrigada. Ele falava assim: você é minha de papel passado, eu faço o que eu quiser. Ele falava isso pra mim direto. Possessão, né? Possessividade. E ele falava: você é minha, você tem que fazer. Eu não mandei você orar e pedir para Deus um marido bom de cama? Ele falava assim. Mas era bom ou não? Ele era bom? Ele não era ruim, não. Ele se gabava muito. Ele falava assim: olha, mulher, ninguém nunca reclamou, amor. Ninguém nunca reclamou de mim. Ele se achava. Igual eu te falo, ele falava: eu sou diferenciado. Era a frase dele, de clichê. Mas ele se preocupava com você? De você também sentir? Era uma preocupação dele ou era só o que ele queria? Ele fazia você fazer alguma coisa perversa, chamar você para fazer alguma coisa nesse sentido de. Tem alguns que fazem, né? Umas coisas meio umas fantasias, quer fazer coisas que não é algo que Deus permite, né? Ensina. Não, Cris, era do meu jeito. Graças a Deus, antes de eu casar, eu deixei bem claro pra ele que eu não gostava, sabe? Eu gostava do tradicional, né? Então, nessa parte, ele me respeitava. Mas ele me respeitava porque ele ficava também com as outras, né? Os outros. Então, ele não ficava só comigo, ele descontava lá fora, entendeu? Ele pegou doença. Quando eu me separei dele, ele já estava doente. Graças a Deus, não pegou em mim. Eu faço exames direto, né? Eu faço check-up direto para controlar o problema do útero e da mama. Então, assim, graças a Deus eu não peguei. Deus me protegeu, me guardou. Nossa, que bom, né? E outra coisa, você falou que ele saía com pastores de outra igreja e com outros homens, meninos. Como você soube disso? Como é que era isso, gente? Então, eu soube disso quando eu hackeei o celular dele, né? E eu soube demais. Cada dia eu descubro algo. Alguém me liga e me conta, sabe? Tem uma amiga minha que trabalha, que mora na cidade que a gente morava. E ela me ligou essa semana passada e falou: você não acredita? Fulano, meu amigo, que é homossexual, aí minha amiga me avisou que esse amigo dela lá tem foto dele, sabe? Quando eles se bebia, se encontrava, ficava, se drogava. E aí tem um pastor lá de uma igreja também, que esse pastor, ele é homossexual, ele nunca se casou, ele tem 40 anos, nunca se casou. E ele é homossexual assumido, sabe? Fizeram até um vídeo na cidade dele com um membro da igreja. Eles dois também já ficaram. E aí eu fiquei sabendo de muitas coisas, fora que quando eu hackei o celular dele, que eu comecei a receber as mensagens no meu celular, apareceu um pai de santo da cidade com mensagens obscenas pra ele. Tipo, que os dois tinham ficado e tinha sido muito bom, sabe? Foi aí que eu descobri tudo. Porque ele tinha um vislumbre com homens. Teve 2 homens amigos dele que foi lá em casa uma vez e ele conversava com esses homens muito perto. Eu falei assim: nossa, precisa você ficar tão perto da pessoa? Eu achei estranho, sabe? Era tipo como se ele gostasse de homem. Porque eu converso com minhas amigas, mas eu não converso muito em cima delas, tipo, eu vou beijar elas. E ele conversava com os amigos dele muito perto, que eu reclamava, sabe? Eu achava muito estranho. Aí depois que eu descobri que ele também era homossexual também. Fingia ser pastor, sempre dentro da igreja, sempre bem alegre, orando muito, pregando muito. Tinha um harém de amigos e pessoas, e ele dava golpe nas pessoas. Ele é estelionatário também. Tem 2 pessoas que eu conversei, amiga dele, que falou que ele deu golpe nelas. Uma falou assim: olha, ele me ligava e falava o golpe do carro que estragou, né, na rodovia. Manda aí R$ 100 pra mim. E ela mandava, ela disse que chegou a mandar mais de R$ 450 pra ele. Então, ele era aquele tipo de pessoa que ele ficava no celular quando estava em casa o tempo inteiro. E ele ficava fazendo amizade. Tipo, ele excluía 100 pessoas no Facebook e colocava mais 100. Entendeu?
que eram os suprimentos, né? E ele gostava de ser amigo somente de pessoas que tivessem posição social, algo para oferecer para ele, entendeu? Porque ele gosta de pegar benefício das pessoas, entendeu? Os amigos dele, todos davam alguma coisa para ele quando ele construiu a casa dele. Ele, tipo, conversava com o charminho dele e ele conseguia. As pessoas, não, paga isso aí pra mim, não, paga uma porta aí pra mim, me dá 10 sacos de cimento aí, você não é meu amigo? Amiga pra essas coisas. E ele levava todo mundo na lábia e se beneficiava, entendeu? Uau, impressionante, gente. Nossa, esse relato aqui é de Deus, viu? Como vai levar informação, por isso que teve tanta resistência, mas Deus é maior. Glória a Deus por essa live, viu? Obrigada, glória a Deus por sua vida e por tudo que Deus fez, está fazendo e ainda fará na sua vida e através da sua vida. Olha, vocês iam na igreja dele ou na sua? Porque você era de um segmento, ele de outro. E esse pastor que ele se envolveu, ele era de qual igreja? Só para eu, assim, era na sua ou na dele? Cris, era na igreja dele. Quando a gente se casou, eu fiquei 2 anos com ele na igreja dele, né? Só que todo ano ele mudava de igreja e eu não gosto disso. Eu não gosto de ficar pulando de gai em gai. Eu sou de um lugar, eu sou daquele lugar, entendeu? Então eu não gostava do jeito dele. Eu fiquei 2 anos acompanhando ele. Depois que eu vi que ele era uma fraude, tipo, ele pregava e ia cheirar. Eu já não gostava. Aí eu falei, não, eu vou ser fiel ao meu Deus, não vou seguir você não. Você segue a sua, eu sigo a minha. Porque antes de casar eu falei, olha, eu não trago minha religião, né? Então, como eu vi que ele era uma máscara, um mascarado, então eu fiquei na minha religião e ele na dele. Ele ia para a igreja dele, eu ia para a minha. Ele me deixava na minha igreja, me buscava e ia para dele. Então, continua falando para a gente aquela parte bem importante que você disse que você sempre lembrava dele à noite, que ele tinha algumas coisas que ele fazia, né, para ficar na tua mente, que ele queria ser inesquecível. Ah, tá. Ele falava que eu nunca ia me esquecer dele, que eu nunca ia arrumar um como ele. E graças a Deus, que eu nunca arrume mesmo igual ele. É porque, igual eu te falei, que à noite ele gostava de dormir, que eu dormisse sem pijama, né? Pra dormir de conchinha, entendeu? Aí quando chega a noite, isso me vem na mente. Eu lembro dele todos os dias. Eu oro para Deus tirar da minha mente. Eu estudo, eu faço terapia, eu faço muitas coisas para me esquecer. Eu peço para Deus tirar, para eu esquecer, sabe? Mas vem na minha mente direto. Eu falo que tem 1 ano e 9 meses e eu ainda não consegui esquecer, entende? Só que hoje eu consigo, eu falo que eu estou 50% curada porque eu já consigo falar. Eu não choro mais. Antes eu não conseguia nem falar, eu só chorava, né? Mas graças a Deus, Deus me levantou que eu estou aqui contando meu relato com você. Amém. E hoje, como é que é a sua vida, assim, você vende produtos de beleza? Porque, assim, você comentou, né, que ele foi embora, levou até o seu ventilador, levou... Você deixou as coisas, né? Porque você saiu de casa, né? Você deixou o ventilador para ele, foi isso? E aí você levou só o quê com você? Eu levei as minhas coisas. A maioria das coisas dele eu deixei, né? Porque quando a gente se casou, eu tinha tudo e ele também tinha tudo. Só que as coisas dele era tudo velha, acabada, e eu não queria. Eu gosto das minhas coisas arrumadinhas, né? Um fogão bom, novo, uma geladeira boa, nova, um colchão bom, uma cama bom, um sofá bom. E os trem dele era tudo mal acabado. Ele era uma pessoa desleixada, ele não queria ter as coisas arrumadinhas, sabe? Para ele podia ser tudo igual do lixo e tava bom. E eu não queria, entendeu? Então, quando eu me separei, eu levei tudo que era meu, que eu tinha comprado, e deixei as coisas dele. Entendi. E aí hoje você se mantém, o seu pai também te ajuda, a sua filha, ou é tudo você só vendendo seus produtos? É só eu mesmo vendendo os meus produtos. Então você sustenta a sua casa e a sua família, seu pai, sua filha e você. Exatamente, Cris. Então, eu senti no coração, antes de você terminar aí para o final, né, no sentido de terminar o seu relato, se você puder, né, vamos ver uma forma de as pessoas poderem comprar seus produtos para ajudar. Você tem Pix? Cris, eu tenho Pix.
Eu tenho um pronto entrega grandão e eu preciso mesmo de ajuda, minha amiga, que as boletas estão atrasadas, precisando serem pagas e ultimamente as vendas desse mês não estão sendo bom. Eu tenho Pix e eu entrego para fora do Brasil também, para todo o Brasil e para fora. Entendeu? Eu tenho a loja digital que a pessoa pode comprar, né, e pagar por Pix ou cartão, e eu envio o produto para ela ou a própria empresa e ela paga, pagou, recebeu, no conforto do lar dela. Quem quiser me ajudar aí, quiser comprar de mim, vai ser um prazer atender, vai ser bênção de Deus na minha vida, que eu estou precisando. Olha aí, gente, vamos ajudar, né? Então, deixa o seu Pix aqui para gente, porque eu quero, com certeza, sim, vai ser um prazer poder ajudar. Eu normalmente não faço isso, mas eu senti no coração, eu sei que deve ser difícil, né? Então, Deus é lindo, Ele cuida de nós e é o seu trabalho, né? E quem quiser também enviar Pix sem nem comprar produto, gente, o que tocar o seu coração, fica à vontade, vai ser bem-vindo, vai poder ajudar ela, a família dela, né? Até mesmo para ela poder sair do lugar onde ela está, porque ela já deixou claro que ela vai deixar o pai dela também num lugar onde vão poder cuidar melhor dele, né? Porque assim, depois de tudo que você passou, você falou, né? Hoje eu decidi, eu vou viver a minha vida e cuidar de mim, né? Exatamente, Cris. A minha vida inteira eu trabalhei, eu cuidei dos meus filhos, eu cuidei dos meus pais, eu cuidei do marido, eu cuidei de todo mundo, menos de mim, né? Eu era uma pessoa tão boa para os outros que eu não conseguia falar não para a pessoa. Eu falava sim, mesmo se não fosse bom para mim, mas eu falava sim para agradar o outro, né? Eu era muito codependente e hoje eu consigo dizer não. É igual eu falo, eu posso passar dificuldade, mas Deus está comigo. E hoje eu sei, aprendi a dizer não. Não quero, não posso, não vou. Entendeu? Eu falo, Senhor, eu quero mandar na minha vida. Eu não quero mais que os outros me controlem, os outros me manipulem, me dominem. Eu quero dominar a minha vida. Entende? Sim, linda. Deixa então o seu Pix aqui, aí depois você me passa o link para poder as pessoas fazerem ordem dos produtos que você vende, inclusive eu vou fazer também. O que você vende? É batom? É maquiagem? É isso? É tudo? Para mulher? Para mulher? Cris, eu vendo de tudo, Cris. Natura, Avon, Boticário, Eudora, Zayuan e Brand Collection. Batom, maquiagem, perfume, hidratante, sabonete, tudo. Glória a Deus por isso. Você vai ter muitas vendas, eu creio, e eu vou ficar muito feliz. Então tá. O meu Pix é o 34 99897 4145. Obrigada, Deus abençoe. Cris, obrigada a você por poder compartilhar, me ouvir. Obrigada pelos seus conselhos, pelas suas palavras. Eu sei que você é uma mulher de Deus que se ajuda tantas mulheres nesse mundo, nesse Brasil. E para fechar, né, é que eu descobri tudo depois de separada. E eu acho que Deus, tudo é no tempo de Deus, né? Eclesiastes fala que há tempo para tudo, para sorrir, para chorar, para amar, para desamar, né? E aí foi quando eu entendi que o meu tempo de amar ele tinha acabado. Eu fui para o psicólogo, fui para o psiquiatra, fui para psicanalista. E aí eu pensava que eu que era a louca, né, da história, eu que era narcisista. E aí depois que eu fui estudar, eu vi que não era eu, que eu sou empata, né? Mas que o tempo todo Deus cuidou de mim e eu sou, igual eu te falei, eu sou muito grata a Deus porque Deus me deu discernimento, me deu revelação. Eu acho que foi depois, porque se eu tivesse descoberto quando eu estava tratando do câncer, eu acho que eu não tinha resistido, né? Era muito forte, o trauma foi muito grande. Até hoje eu ainda trato desse trauma, faço terapia 2 vezes na semana. Mas cada dia, graças a Deus, eu tô melhorando. E eu falo para as mulheres, o que eu quero deixar para as mulheres é que vocês se amem primeiro. Não seja aquela mulher que ama todo mundo, cuida de todo mundo e esquece de cuidar de vocês. Não. Levanta a cabeça e se amem. O amor não machuca, o amor não dói. Se dói, se machuca, não é amor. É doença, é obsessão, é coisa ruim, né? Então a gente tem que falar, não, dá um basta, pôr limite, chega. Deus tem o melhor para minha vida. Eu dou o meu melhor, eu tento dar o meu melhor em tudo, então eu tenho que querer também o melhor para minha vida, né? E essa é a minha mensagem. Só agradecer por toda a atenção, todo carinho. Obrigada por tudo, Cris.
Obrigada a você, linda. E só para deixar aqui para o pessoal, você faz terapia, você tem ajuda, as pessoas te ajudam para você poder pagar, é gratuito? Como é que funciona? Porque muitas pessoas querem fazer terapia, não tem condições, né? A gente, inclusive da equipe lá no meu canal, no Ministério Despertar da Consciência, uma vez por mês, que foi assim que a gente conseguiu, né? Foi no primeiro encontro que a gente conseguiu se comunicar e por isso, desde lá, Deus abriu, né, as portas e você veio participar, e aí eu fiquei sabendo que você tinha mandado o relato, eu não tinha recebido, e no fim acabou virando um relato, acabou virando essa gravação aqui, esse vídeo no canal, e grandes coisas o Senhor ainda fará, eu creio. Então, deixa aqui para a gente se você se tem essa possibilidade, como é que é, se teve ajuda, se você teve esse suporte, se foi a igreja, como é que foi para você essa parte? Então, lá no hospital onde eu trato, o Hospital do Amor, lá tem, né, psicólogo, psiquiatra, eu passei por todos eles, que eu não estava muito bem, igual eu cheguei no fundo do poço, eu achei que eu não ia escapar dessa, então eu pedi para eles me encaminhar, eles me encaminhou, né? E aqui onde eu tô morando também, eu tô já dia 11, agora eu já tenho retorno com psicólogo, eu e minha filha também, né? Eu corro atrás, sabe? A gente não tem condição de pagar um particular, mas aí a gente pega os do SUS, né? Mas Deus é tão maravilhoso que ele preparou uma psicóloga para mim, uma terapeuta. Ela mora na Austrália. E ela me cobra R$ 1 por mês. Eu falo que foi providência de Deus para minha vida. E ela é maravilhosa. Com ela, eu estou fazendo a cura da criança interior, as 5 feridas, né, emocionais. Eu já tenho 2 meses que eu estou com ela. E tem sido benção. Que lindo, gente. É um trabalho muito lindo. Eu e minha equipe também trabalhamos, né, ajudando nessa parte de relacionamentos abusivos, que a gente sabe que isso aí é muito mais profundo do que parece, principalmente quando é nesse nível do que você passou com esses 2 homens, né? Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia, são almas perdidas, pessoas que já se entregaram para as trevas, mas eu digo, sabe, que até o último respirar, o que Deus quer é que a gente se arrependa e volte aos caminhos do Senhor. Mas a pessoa tem que querer, né? A pessoa tem que querer e se permitir passar por isso. Enfim, é isso, gente. Obrigada mais uma vez por tudo, por esse tempo aqui maravilhoso junto com você. Tanta coisa que foi deixada aqui, que vai ser bênção, libertação na vida de muitas pessoas. E eu só tenho a agradecer a Deus e a você, tá bom? Obrigada mesmo. Beijos a todos no coração. Fiquem com Deus.